Boa noite, irmãos. Boa noite, que a paz seja com todos. Glória a Deus por estarmos na casa do Senhor, para cultuar, celebrar, bendizer. Quem aqui tem alguma coisa a agradecer ao Senhor? Levante a mão. Temos tantas coisas para agradecer ao nosso Deus, né? Por isso eu convido você então a fechar os olhos. Nós vamos agora entrar na presença dEle para começar este culto. E vamos agradecer por tudo que Ele tem feito. Deus Todo-Poderoso, Deus maravilhoso, obrigada, Senhor. Obrigada por esse dia, obrigada pela chuva, obrigada pelas nossas vidas. E agradecemos, Senhor, por termos uma igreja de portas abertas. Nada nos impediu de aqui entrarmos para cultuarmos e celebrarmos. Vem agora com teu poder se manifestar sobre cada um de nós, sobre os diáconos no portão, sobre todos, ó Deus. Colocamos diante de ti. Este culto é para o Senhor. Agradecemos e louvamos e bendizemos em nome de Jesus. Tu és o Deus maravilhoso, o Deus da nossa vida. A ti a honra, a glória e o louvor. Te amamos, Pai, em nome de Jesus. Amém. Aplauda o Senhor, glorifique, exalte. Vamos adorá-lo de coração grato. Ele é digno de todo louvor, de toda glória e de toda honra. Aleluia. Corações, Senhor Jesus. Sobre toda a terra tu és o rei, sobre as montanhas e o pôr do sol, uma coisa só, meu desejo é reinar em mim, Senhor. Sobre meu pensar, tudo que eu falar faz-me refletir a beleza que há em ti. Tu és para mim mais que tudo aqui. Vem reinar de novo em mim, reinar em mim com teu poder sobre a escuridão, sobre os sonhos meus. Tu és o Senhor de tudo que sou. Vem reinar em mim, Senhor. Pensar, tudo que eu falar faz-me refletir a beleza que há em ti. Tu és para mim mais que tudo aqui. Vem reinar de novo em mim, reinar em mim com teu poder sobre a escuridão, sobre os sonhos meus. Tu és o Senhor de tudo que sou. Vem reinar em mim, Senhor. Reinar em mim com o teu poder sobre a escuridão, sobre os sonhos. Tu és o nosso Senhor. Tu és o Senhor de tudo que sou. Vem reinar em mim, Senhor. Vem reinar em mim, Senhor. Vem reinar em mim, Senhor. Tu és o Senhor de tudo que somos. Tu és a pessoa mais importante desse lugar, Jesus. Sim, tu és o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores. E para sempre declararemos que o Senhor é santo. Santo,
Os tronos e domínios, os governos
irmãos. Paz seja com todos. Obrigado. Eu quero aproveitar esse momento em que estamos em pé e orar por você. Jesus foi quem disse: peçam ao Pai. A Bíblia fala que nós devemos fazer conhecidas a Deus as nossas necessidades. Por isso vamos orar. Obrigado. Se você tem uma necessidade, você tem algo que quer que Deus venha a seu favor com intervenção, apresente a Ele agora neste momento, pois Ele é poderoso e Ele está presente aqui neste lugar. Apresente a Deus a sua necessidade. Querido Deus, enquanto os meus irmãos estão apresentando as suas necessidades ou as de outras pessoas a quem eles amam, nós elevamos a nossa voz para dizer que digno é o Cordeiro, que foi morto e por nós venceu daquela cruz. E em nosso lugar, Ele venceu e trouxe consigo a chave da morte, trouxe consigo a chave de vencer o pecado e todo o mal. E é em nome de Jesus Cristo, nesta autoridade, neste poder que foi dado a Ele sobre toda a matéria, que nós oramos para desfazer toda obra contrária, tudo aquilo que tem se levantado para prejudicar estas vidas, quer sejam vícios, quer sejam fraquezas emocionais ou físicas, enfermidades, vão embora agora pelo poder e pela autoridade do nome de Jesus. Nós usamos dessa autoridade para declarar vida, saúde e libertação, para trazer vitória, Senhor, de forma sobrenatural. Se houver necessidade de que um milagre aconteça, que ele aconteça agora, neste momento, pelo seu poder, pela sua força. Haja a provisão do sobrenatural, no nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Se assente por um instante. Você já cumprimentou quem está do seu lado aí? Se não, aproveita para cumprimentar, dizendo: ô meu irmão, paz seja convosco. Que bom ter você aqui conosco para adorarmos e para cultuarmos a Deus. Quero lembrar a todos de dois eventos bíblicos. Um lá no começo, Caim e Abel. Os dois ofereceram algo a Deus. Um Deus aceitou e outro não. Dois reis que tinham a mesma unção, Davi e o seu antecessor, que me fugiu o nome agora, Saul. Saul fez o que era desagradável a Deus, Deus não recebeu. Davi fez o que era agradável a Deus, Deus recebeu. E assim foi lá atrás. Caim fez aquilo que era não agradável a Deus, mas Abel fez algo. E o que Abel fez de melhor? O que Davi fez de melhor? Davi ofereceu aquilo que lhe importava. Deus para ele era algo precioso. Então, quando você ofertar, oferte alguma coisa que lhe importa. Quando você dizimar, lembra que veio dele o que você está trazendo de volta. Então Ele mesmo vai prosperar o teu caminho e vai abrir portas onde não tem, porque Ele é especialista em fechar portas e abrir portas, portas que não tem, e portas que tem, que atrapalham a vida de uma pessoa, Ele fecha, porque Ele tem este poder. E portas que não existem, mas precisam ser abertas em favor de nós, é Ele quem abre. Então, agora sabendo disso, você separe a sua oferta com amor, separe aí o seu dízimo. Você que quer oferecer o dízimo, traga aqui à frente. Você que quer fazer a sua oferta, você pode fazer de forma digital aqui. Olha, estão aqui na frente o CNPJ, que é o Pix 62 955 505 044377. E nós vamos então, Deus abençoe, nós vamos então consagrar ao Senhor, porque a Bíblia diz que a Ele a honra, tudo pertence a Ele, a Ele a glória, a Ele o louvor. Esse é um tempo de adoração e louvor. Vamos ficar em pé mais uma vez. Eleve a sua mão para o céu, separe aí aquilo que você vai oferecer ao Senhor. Querido Deus, nós consagramos a Ti aquilo que os Seus filhos trazem diante da Tua presença, com amor, com carinho, entendendo que tudo vem da Tua mão. Aquilo que temos primeiro foi passado por autorização diante do Senhor, não é vindo dos nossos esforços. Os nossos esforços só fazem valer aquilo que está escrito lá no começo, mas quem dá é o Senhor.
Por isso somos agradecidos e trazemos a sua presença daquilo que nos importa. Recebe, pois é para a tua glória, no nome de Jesus. Amém. Se assente por mais um instante. Nós vamos ter na semana que vem um tempo gostoso aqui. Por isso convide os seus amigos, convide os seus vizinhos, convide todos que vocês puderem. E eu quero que você preste atenção para não confundir o aviso. A Santa Ceia nós fazemos ela todo o primeiro domingo de cada mês. São algumas exceções, como por exemplo, em janeiro, quando nós ceamos no 31 para o primeiro, então nós pulamos um domingo para ser no segundo. Então essa é uma exceção. E alguma outra data por algum motivo específico. Mas regularmente, sempre no primeiro domingo de cada mês, é a Santa Ceia do Senhor. Porém, nós vamos fazer a ceia do fortalecimento. O que é isso? Baseado na palavra de Deus, nós vamos ter a ceia do pão e da água, para fortalecimento, para cura. E eu gostaria que você trouxesse seus familiares, trouxesse amigos, para participar conosco da ceia do fortalecimento. A palavra ceia é alimentação, é comida. Então nós teremos aqui um tempo gostoso junto com o pão e a água, para cearmos e declararmos saúde, cura para o corpo, cura para a alma, vida para o espírito. Conto com vocês. Domingo que vem, às 18 horas, quero todos vocês aqui para participarmos da ceia do fortalecimento. Você queria dar algum aviso? Não? Está tudo certo? Então, se você tem aí a sua Bíblia, por favor, abra comigo a sua Bíblia no Evangelho de João. Eu quero meditar na palavra de Deus com vocês. Evangelho de João, capítulo 10. Versículos 7 em diante. Nós vamos ler até o 19. E diz assim a palavra de Deus: tornou, pois, Jesus a dizer-lhes: em verdade vos digo que eu sou a porta das ovelhas. Todos quantos vieram antes de mim são ladrões e salteadores, mas as ovelhas não os ouviram. Eu sou a porta. Se alguém entrar por mim, salvar-se-á, e entrará e sairá e achará pastagem. O ladrão não vem senão a roubar, a matar e a destruir. Eu vim para que tenham vida e a tenham com abundância. Eu sou o bom pastor. O bom pastor dá a sua vida pelas ovelhas. Mas o mercenário e o que não é pastor, de quem não são as ovelhas, vê vir o lobo e deixa as ovelhas e foge. E o lobo as arrebata e dispersa as ovelhas. Ora, o mercenário foge porque é mercenário e não tem cuidado das ovelhas. Eu sou o bom pastor e conheço as minhas ovelhas, e das minhas sou conhecido. Assim como o Pai me conhece a mim, também eu conheço o Pai, e dou a minha vida pelas ovelhas. Ainda tenho outras ovelhas. Olha como Jesus é maravilhoso. Isso aqui ele está falando de nós, irmãos. Ele está se referindo a nós que viríamos depois. Ele diz assim: ainda tenho outras ovelhas que não são deste aprisco. Também me convém agregar estas, e elas ouvirão a minha voz, e haverá um rebanho e um pastor. Por isso, o Pai me ama, porque dou a minha vida para torná-la a tomá-la. Eu vou ler diferente, ninguém tira ela de mim, mas eu de mim mesmo a dou.
tenho o poder para a dar e para a tornar a tomá-la. Este mandamento eu recebi do meu Pai. Deu aí? Eu não estou enxergando pequenininho. Tornou, pois, a haver divisão entre os judeus por causa dessas palavras. Pode se sentar, irmãos. Eu gostaria de hoje analisar. Você pode me trazer um óculos, por favor? Eu esqueci de trazer. Eu gostaria de analisar algumas falas de Jesus. Jesus, ele tem uma série de referências a ele, e ele mesmo fala isso, e algumas outras são expressas no Velho Testamento, ou outras em Apocalipse, enfim. E nós vemos então, lá atrás, alguém dizendo, ele é o leão da tribo de Judá, que significaria ser o todo-poderoso, o forte, que mantinha a vitória, obrigado, para a tribo de Judá. E aqui no Novo Testamento nós estamos vendo Jesus falar que ele é a porta, que ele é o bom pastor. E aí a Bíblia nos mostra uma série de outras referências que falam a respeito dele. Jesus disse: eu sou o caminho, eu sou a verdade, a vida, a videira verdadeira, a rocha, o Filho do homem, o Filho de Deus, o primeiro e o último. A Bíblia se refere a Jesus como o Cordeiro de Deus. Em outro lugar, Jesus se referia a ser a pedra angular. E aí alguém ouve isso e não faz nenhuma ideia do que se refere a isso. Mas as pessoas que são da construção civil e conhecem a história de Roma, entendem o quê? Que a grande estruturação de Roma se baseou nas pedras angulares. E aonde? Vocês já perceberam que as construções antigas elas eram em arco assim? Quantos perceberam? E aqui tinha a pedra principal. Se você tirasse ela, todo o resto caía. Então você observa, isso está lá até hoje, construções que têm 2000 anos ou mais, e está sustentado por uma única pedrinha no meio. Se você tirar, toda ela desaba. Então Jesus coloca como sendo o principal. Em que sentido Jesus era o principal? Acima do Pai? Não. Não. Mas sim como o Filho, como o Salvador. E aí então ele dá todas essas referências que nós já falamos. Tem outras. Algumas outras que eu deixei aqui. Essa é muito especial. Ele diz: eu sou a ressurreição e a vida. Ele em outro momento diz: eu sou a luz do mundo. Em outro momento ele diz: eu sou o pão vivo que desceu do céu. Querendo nos deixar claro que nele todos nós somos sustentados, temos o que é necessário para viver e superabundar. Ele se refere a ele como noivo. Na parábola das 10 virgens ele fala lá que o noivo vai vir. E quando nós vemos essa parábola, essa reflexão, essa metáfora, seja lá como for, nós vemos Jesus tentando nos mostrar que tem alguém preparado e esperando por alguém. E outros estão mais ou menos esperando. Muita gente tenta focar na virgindade, ou seja lá o que for. O fato é que ali era alguém de forma muito especial, de forma muito reservada, esperando por alguém. E esse alguém vai vir. E essa pessoa tem que estar preparada para ir com ele. Então, a parábola das 10 virgens nos mostra ele como noivo da igreja, como mestre, o rei, o juiz, a resplandecente estrela da manhã, Apocalipse fala. E Jesus mostra que ele é o ponto decisivo entre o céu e o inferno, entre a vida e a morte. Ele sempre deixou isso muito claro. Mas as pessoas acabavam questionando Jesus, e uns vinham, os sábios da época, e diziam: fale para nós se você é ou não. E ele disse: eu já disse para vocês.
e vocês não quiseram ouvir. Jesus diz: então olhe para as obras que nenhum outro fez no meio de vocês. E eles não quiseram ouvir. Portanto, falar não é a certeza de que quem ouve tomará a decisão. Porque ele falou, ele expressou de todas as formas possíveis para que as pessoas soubessem que ele veio da parte do Pai, dando vida a todo o que nele crê. Aqui, quando ele se refere a ser o bom pastor, ou seja, cuidar de um rebanho, e que a pessoa nele encontra a pastagem, encontra o que é necessário para viver, encontra a segurança, e que para a vida ele é a porta que você precisa passar por ele para se chegar ao Pai. Muitos ainda não entenderam. Muitos ainda não entenderam a relação de Deus com os homens, através de Jesus, o seu Filho. Irmãos, por favor, me ouçam. O Velho Testamento é a base do que nós cremos no Novo Testamento. É a materialização da vontade de Deus e da relação de Deus com os homens em tempos diferentes, em horas diferentes. Mas Jesus veio para nos trazer o novo de Deus. E esta aliança é a maior e a melhor de todas as épocas. É a aliança do amor a Deus e amor ao próximo. Se você é alguém que muitas vezes se propõe a ser um religioso, eu posso mostrar para você que a própria religião afasta as pessoas de estarem nela. Ela segrega alguns e exaltam outros. E muitas vezes não é o pastor que lá está que faz isso, mas os grupos que dentro dela vão se formando e vão achando que são uns melhores do que os outros. Muitas vezes é o próprio pastor, mas outras vezes é a própria estrutura humana que tenta separar pessoas de pessoas. Jesus não veio para separar-nos, mas para nos unir como um só rebanho, tendo um só pastor. Então, por que as pessoas se afastam? Por posicionamentos. Alguns, então, entendem que para ser de Jesus, eles precisam excluir todos os pecadores da Santa Ceia. Dou esse exemplo porque eu acho muito forte. É um exemplo extremamente ignorante. E eles fecham as portas da igreja, e só quem eles acham que é santo que podem participar do corpo e do sangue de Cristo. Parece que eles se esqueceram que todos os que ali estão, ou os que ficaram do lado de fora, dependem do sangue e do corpo do Cordeiro. E que quem purifica é exatamente o sangue e o corpo dele. Então não tem impuros para participar, porque quem purifica é ele. Então a religião, ela vai caracterizando pessoas que dizem: não, para ser servo de Deus, o meu sapato tem que ser o sapato branco. O outro: não, o sapato tem que ser preto. O outro diz: a calça tem que ser assim, o paletó assim, ou então assim tem que ser o vestimento da mulher. E eles aplicam força, aplicam energia, aplicam fábulas naquilo que em nada pode salvar. E daquilo que de fato pode salvar, que é amar a Deus e amar o próximo como a si mesmo, pouco se ouve falar. Porque amar o próximo como a si mesmo exige de nós negar-se a si mesmo. Porque o próximo não é igual a mim, nem igual a você. E muitas vezes nós vamos ter que relevar, perdoar, suportar, e a palavra é amar o próximo. Mas isso as pessoas não se interessam. Isso não se trata como princípio para a vida eterna. Mas, não foi o Senhor da igreja que disse que esse é o princípio? Foi. Então por que as pessoas não se aplicam a esse princípio, partindo de nós mesmos, trabalhando o próprio coração? Porque eu e você podemos ter a certeza que trabalhar o coração do outro é muito fácil. A língua trabalha o coração dos outros de uma maneira muito fácil. Resolve tudo com a língua aqui, você fala, está resolvido. Agora, quando se trata de nós, a língua não ajuda em nada. Aliás, atrapalha bastante.
O que precisa então é se oferecer ao Senhor, ter comunhão com este pastor, como um só rebanho, fazer parte, desejar ser parte deste rebanho. Nós queremos desejar fazer parte muitas vezes de algo, uma sociedade aqui, outra ali, muitas vezes isso na escola. Na escola acontece muito isso. Eu quero fazer parte daquele grupinho ali. Olha, aquele grupinho é mais legal. Aquele lá é o grupinho. Então eu quero fazer parte daquele outro grupinho ali. Então não, eu não me enquadro muito daquele, eu me enquadro naquele outro. Aí a pessoa não se enquadra em nenhum, então ele acha o grupinho dos renegados. Aí fala, então é nesse que eu me enquadro. Quando a gente conhece Jesus, a gente esquece desses grupinhos e começa a falar, eu quero fazer parte dos que vão herdar a vida eterna. Quando a gente conhece Jesus, entende que Ele é o bom pastor, que Ele é a porta, a gente fala, eu quero fazer parte desse rebanho e passar por Ele para entrar na vida eterna. Sabe? Quando Jesus foi muitas vezes questionado se Ele era o mestre, Ele disse só. Por que era o mestre? Porque ninguém, a Bíblia não nos mostra em tempo algum alguém conseguindo superá-lo em conhecimento ou sabedoria. Vamos separar as duas coisas? Conhecimento. Jesus, quando se referia às coisas do Velho Testamento, ele dava um banho em qualquer um. A Bíblia fala que com 12 anos ele ensinava no templo. Mas como? Se ele era filho de um carpinteiro e não tinha acesso aos livros? Então é por isso que diz, porque ele era desde o princípio. Ele diz, eu sou. Ou seja, quando Abraão foi feito, ele já era. Quando Moisés foi feito, ele já era. A Bíblia diz que quando Deus estava fazendo todas as coisas, o livro de João abre, ele estava lá, fazendo, estando com o Pai e com o Espírito. Então, enquanto Jesus, com 12 anos, falava das coisas passadas, não é porque alguém havia contado para ele, ou porque os livros que estavam na prateleira eu tinha ensinado, é porque ele tinha estado lá. Então, em sabedoria, ninguém podia vencê-lo também, e nem em conhecimento, porque sabedoria é alguma coisa que vem da parte de Deus. E muitas vezes, naquele momento em que vieram apedrejar aquela mulher, como alguém poderia livrá-la das pedras que estavam preparadas para tirar a vida dela? Jesus usou de sabedoria e amor. Quando ele disse, olha, quem de vocês não tiver pecado, pode atirar a primeira pedra. Aquilo pegou. A Bíblia fala dos mais velhos aos mais novos. Eles começaram a jogar as pedras no chão e ir embora. Sabedoria. Por isso, você que tem ouvido falar tantas vezes a respeito de Jesus de forma diferente, com tantos adjetivos, com tantas qualidades, você que tem ouvido falar de Jesus como alguém tão especial, de fato Ele é. A Bíblia diz que quando tudo isso aqui terminar, eu só vou dar aqui uma prévia, isso não é exato, mas é uma ideia que se tem. É a melhor ideia que se tem do fim das coisas. A Bíblia diz que Jesus vai voltar como num piscar de olhos. Puf, acabou. Primeira coisa que vai acontecer, mais triste, o Espírito Santo vai subir com a igreja. Acabou. Essa presença bondosa, amorosa, gostosa, esse Espírito Consolador vai embora. Ele não vai estar mais habitando entre os homens. Não, a Bíblia deixa claro que o Espírito Santo só é para quem tem comunhão com Deus, não é para quem não tem comunhão com Deus. Então ele sobe com a igreja. Diz a Bíblia que vai haver um período de grande tormenta e vai se manifestar então o anticristo, e ele vai reinar por 1000 anos. O diabo vai ser preso, ele não poderá agir nesses 1000 anos. Então a terra vai ser um lugar semelhante a um paraíso, em que a maldade vai estar em segundo plano, porém vai chegar o dia em que vai haver a guerra do Armagedon, em que todas as nações se reunirão para atacar os seus escolhidos, lá atrás, os judeus. Então Jesus vem nas nuvens e os livra e termina o tempo da existência na terra. Eu fiz um resumo rápido para vocês.
acabou. Aquilo que Pedro fala, que essa terra será entesourada para o fogo, é o que vai acontecer. E por que Jesus vem nesse dia para os judeus? Porque os judeus não o receberam como rei. Jesus vai voltar mais uma vez para eles, para reinar no lugar onde foi colocado como sendo o trono de Davi. Isso é uma coisa que não tem a ver com os cristãos, tem a ver com os judeus. E todo judeu que se converte a Cristo, ele deixa isso em segundo plano e passa a esperar o quê? A vinda de Cristo, porque é um outro acesso. Por exemplo, a Bíblia fala que nós reinaremos com Cristo. Enquanto tudo isso estiver acontecendo aqui embaixo, os salvos estarão reinando com Cristo na Nova Jerusalém. Novo céu, nova terra. Portanto, quando se fala a respeito de Jesus, e as pessoas tentam qualificar Jesus como religião, é muito pequeno. Não dá para qualificar Jesus como Corinthians, a gente brinca, né? Nem como São Paulo, nem como Santos, nem como qualquer outra sociedade da terra ou governo da terra. Porque o governo dele está acima, é outro nível, é outra autoridade. Eu nunca soube que quando numa hora difícil que a pessoa está numa UTI, alguém fala, Corinthians vem me defender, São Paulo vem me defender, Santos vem me defender, me ajuda aqui. Eu nunca ouvi falar isso, porque até o ser humano é capaz de saber que isso não o pode salvar. Mas triste é que alguns, enquanto vivo, dedicam o seu melhor a isso, a esses grupos que não podem salvar. Por isso, se você tem algo de melhor, dedique a Deus. Ofereça a quem pode tirar a sua alma da morte e colocá-la num lugar de excelência pela vida. Todas essas referências que a Bíblia fala a respeito de Jesus é para mostrar para mim e para você quão excelente, quão gracioso, quão belo, quão amoroso é o Filho de Deus que veio à terra. Quando Jesus se referia a ser o Filho do homem, é para dizer para você e eu que ele estava no nosso lugar. Mas em outro lugar ele dizia, eu sou filho de Deus, eu tenho comunhão com ele, eu expresso a glória dele através de mim. Para que soubéssemos que mesmo ele estando em semelhança nossa naquele momento, ele continuava estando ligado do Pai. É tão especial quando nós lemos os evangelhos e absorvemos os ensinamentos de Jesus, porque eles transformam a nossa mente. E aí então comer e beber e dormir e levantar e trabalhar é algo muito especial, porque a gente já entende que isso é só passageiro aqui. A gente já entende que isso é por um tempo muito rápido. Então a gente se alegra no dia, mesmo quando o dia é difícil, porque a gente sabe que aquele que nos chamou está administrando aquela circunstância. E por qual propósito só ele sabe, mas ele está à frente. Ele disse, eu estarei com vocês todos os dias. Promessa que ele cumpre não porque eu sou bom ou você é bom, é porque ele é bom. Promessa que ele cumpre não porque eu sou fiel ou você, mas porque ele tem poder para cumprir o que prometeu. Então ele é fiel, ele cumpre o que prometeu. É tão especial, irmãos, sabemos que existe alguém que tem poder para cumprir o que prometeu. Nem nós, pais, muitas vezes podemos cumprir para os nossos filhos o que prometemos. Por exemplo, o pai e a mãe dizem para a criança, olha, eu vou te dar uma bicicleta no final do ano, se você for bem. Tem pai que faz isso, né, para estimular o filho bem na escola. Olha, se você for bem na escola, eu vou te dar uma bicicleta como recompensa no final do ano. E então no final do ano aquela família está passando por um momento difícil e o pai e a mãe não tem como comprar a bicicleta. O pai não mentiu para a criança e nem a mãe, eles de fato queriam fazê-lo e era o propósito fazê-lo. Então eles dizem para a criança, nós vamos adiar um pouquinho esse sonho porque nesse mês nós não temos condição, mas nós vamos te dar uma bicicleta. Isso somos nós, os seres humanos. Tantas vezes nós vemos governos, até estruturas milionárias de shows terem que adiar os seus eventos por causa de uma circunstância da natureza. Quantas e quantas vezes nós já não vimos isso? Uma tempestade, um temporal, levar tudo e a pessoa tem que adiar.
Deus não tem que adiar nada por causa de temporal, porque Ele manda no temporal. Deus não tem que adiar nada pela condição financeira, porque Ele é o dono de todas as coisas. Ele é o dono do ouro e da prata. Então, se Ele diz que vai fazer, Ele tem poder para fazer e tem o recurso para dar. Por isso a gente diz que Ele é fiel, ou seja, Ele pode cumprir o que prometeu, e cumpre. Sabe, nós precisamos entender que essas referências que a Bíblia fala sobre Jesus é para que eu e você entendamos. Vamos dizer que fôssemos uma tribo de índio e Jesus viesse falar conosco, Ele não diria que Ele é o pão da vida. Ele diria o quê? Que Ele era a mandioca da vida. Porque as tribos se baseiam na mandioca. Aqui, principalmente no Brasil, elas colhem, plantam e vivem da mandioca. A mandioca é a base do alimento. Agora, Jesus se referia a um povo que tinha o que? O trigo como base da alimentação. Então, Ele disse que Ele era o quê? Ou seja, aquilo que alimenta. Em outro lugar, Ele não diz o pão de forma literal, mas Ele tenta dizer o pão como alimento. Ou seja, Ele mostra para mim e para você. E eu creio que um dos maiores poemas que Jesus declara em relação à nossa vida é lá em Mateus, no capítulo 6, quando Ele começa a dizer: olha, não fiquem inquietos pelo dia de amanhã, não fiquem inquietos pela vida de vocês, a vida vale mais. Vocês têm a vida, ela vale mais do que os alimentos e do que a roupa. Aí Ele faz uma pequena comparação: olhem para os pássaros, eles não trabalham. Você ouviu isso? Eles não trabalham, eles não plantam, eles não colhem nem guardam em celeiros. Você entendeu? Mas contudo, o vosso Pai os alimenta. Parou? Captou? Aí Ele fala quanto à vestimenta: olhe para Salomão, para o seu reino e para toda a sua glória. E olhe para os lírios dos campos, eles também não trabalham, não fiam, não colhem, mas Deus os veste de uma forma maravilhosa, que nem Salomão em toda a sua glória se comparou a um deles. Eu sou o bom pastor, disse Jesus. Eu dou a minha vida pelas ovelhas. E olha, eu que estou dando, Ele disse. Ninguém tem poder de tirar a minha vida. Ninguém. Eu a dou e depois eu a retomo. Vale a pena crer nesse Jesus. De diversas formas Ele é falado, Ele é citado na Escritura. E eu não sei como você conheceu Jesus, mas se você conheceu Jesus, se empenhe em ter intimidade com Ele, porque muitos só querem ter com Jesus uma relação de prosperidade. O que é a relação de prosperidade? Eles só procuram Jesus quando as coisas vão, e quando eles precisam ter um upgrade na vida. Então eu preciso de Jesus para me dar um upgrade, porque as minhas forças não estão me permitindo. Irmãos, eu sei que o testemunho não é meu, mas eu conversei com o pastor Cristiano. Ele está todo feliz pelo milagre que Deus realizou na vida da esposa dele. Por que milagre? Porque o coração dela estava cheio de água. Era para ela estar num estado sem conseguir respirar, ou outras circunstâncias que eu não sei explicar melhor para vocês. Os médicos apavoraram quando ela foi fazer o exame. Ela saiu de ambulância, foi para o hospital. E quando chegou lá, ela estava bem, ela não tinha nenhuma reação. Ela estava passando bem. Então, de emergência passou para a urgência. O médico falou comigo, ele disse para mim, olha, e com o pastor Cristiano, poderia ter sido de emergência. Na hora a gente furava e tirava a água do coração lá. Eu não sei explicar com detalhes isso para vocês. Porém, como ela está tudo normal, o corpo dela está tudo normal. E eu, quando olhei estava o batimentozinho do coração normal, a pressão normal. Eu falei, pô, estava 12, 8 por 8. Olha, estava a pressãozinha,
Estava quase 13/8. Olha, eu olhei aquilo às 7:09. Eu olhei aquilo e falei, a pressão de criança, está uma coisa linda. Esse é o Deus que cuida da gente quando a gente não faz ideia do que está acontecendo. Ela estava numa situação que os médicos dizem, você está em perigo. Perigo para eles, não para quem pode. Ele estava conservando ela mesmo diante da... Aí eles vão contar melhor isso depois. Eu estou antecipando o que é público, que ele já tem falado. Mas quero fazer menção aqui da glória de Deus e do agradecimento. Como ele falava, puxa, que milagre, como Deus é bom. E ele realmente é bom. Outra expressão que eu não falei aqui é que ele é maravilhoso. Príncipe da paz. E nós vamos ler isso aqui. Evangelho de João, capítulo 14. Nós vamos ler do 18 ao 27. Evangelho de João, capítulo 14, versículo 18 ao 26. Não vos deixarei órfãos, voltarei para vós. Ainda um pouco e o mundo não me verá mais. Jesus afirma, vós me vereis. Nós vamos ter comunhão, nós vamos continuar. Porque eu vivo e vós vivereis. Naquele dia conhecereis que eu estou em meu Pai e vós em mim e eu em vós. Aquele que tem os meus mandamentos. Irmãos, observe esta leitura, por favor. Isso é para nós, não é palanque, não é tema, não é para ficar falando para os outros, para ficar dizendo, olha, vocês têm que seguir os mandamentos. Porque se vocês lembrarem, os hipócritas e fariseus mandavam todo mundo seguir, e eles mesmos não. Então Jesus deixou bem claro que o que importa é que nós sigamos. Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, essa pessoa é quem? É o que ama Ele. E aquele que me ama vai ser amado pelo meu Pai, e eu o amarei. Olha, irmãos, está falando só de amor aqui. E me manifestarei a Ele. Relacionamento, comunhão. Disse-lhe Judas, não o Iscariote, Senhor, de onde vem que te has de manifestar a nós e não ao mundo? Jesus respondeu e disse-lhe, se alguém me ama, guardará a minha palavra. Guardem as palavras de Jesus, irmãos, vivam com elas vivas no seu peito, na sua mente. E o meu Pai o amará e viremos para Ele e faremos nele morada. De novo Jesus está falando de comunhão e amor. Aí ele deixa bem claro, quem não me ama, não. Ora, a palavra que ouvistes não é minha, mas do Pai que me enviou. Tenho-vos dito isso, estando convosco. Olha lá, mas aquele Consolador, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, esse vos ensinará todas as coisas. Você, quando está lendo isso, precisava desejar, dizendo, eu quero isso aí. Precisava sair da sua boca, eu quero. O Espírito Santo dentro de mim. Eu quero Ele habitando em mim, comigo, na minha vida, no meu caminho. E vos fará lembrar de tudo quanto vos tenho dito. Olha, irmãos, eu acabei de falar, príncipe da paz, conselheiro, Deus forte, deixo-vos a paz. E ele faz uma comparação, a minha paz vos dou, não vou-la dou como o mundo a dá. Irmãos meus, o dinheiro que mais roda na economia é o dinheiro para tentar trazer uma paz que dura poucos instantes. É o dinheiro dos ilícitos em todas as áreas.
Tendo dito isso, você já imaginou o que eu estou dizendo, sim ou não? Talvez mais profundo ainda você imaginou do que eu estou dizendo. É o dinheiro mais pesado, não é o dinheiro da comida, não, é o dinheiro disso, dos ilícitos, que é o que roda, porque as pessoas querem uma paz que aquilo não dá. Ela começa a oferecer algo que não mantém. Mas Jesus disse aí, deixo-vos a paz. A minha paz vos dou, não vou-la dou como o mundo a dá. E mais uma vez Ele conforta a todos nós. Não se turbe o vosso coração, nem fique atemorizado, não se atemorize. Ouvistes o que eu vos disse, vou e venho para vós. Se me amais, certamente exultarias, porque eu disse, vou para o Pai, porque o meu Pai é maior do que eu. Amém. Meus irmãos, o livro de João, no capítulo 15, versículo 3, ele diz o seguinte: vocês já estão limpos pela palavra que vos tenho falado. Mantenha essa palavra viva no coração de vocês. Leiam a Bíblia, tenham comunhão com Jesus. Você que fica se atendo a livros do passado, eles são históricos de um outro tempo, de uma outra dispensação. Gaste tempo nos evangelhos, porque lá você vai encontrar as palavras do Senhor da aliança, aquelas que podem te dar vida e vida eterna. Gastem tempo na leitura e meditação. Talvez você não possa ler, mas talvez você possa meditar. Você pode meditar pensando, você pode meditar cantando. Quão famoso és, Rei do universo. Ou seja, isso é uma extrema de uma meditação. Sua glória enche a terra e enche o céu. Isso é uma exaltação ao Criador. Sua glória enche a terra, sua glória enche o céu, sua glória enche minha vida, Senhor. Vou pedir para você ficar em pé e cantar comigo. Quão formoso és. Faça disso uma exaltação, um louvor, uma meditação. Sua glória enche a terra e enche o céu. Sua glória enche a terra, sua glória enche os céus, sua glória enche a minha vida, Senhor. Vamos de novo forte. Sua glória Enche a terra, sua glória enche o céu, sua glória enche minha vida, Senhor. maravilhoso Maravilhoso é estar na sua, porque nós recebemos a paz que excede todo o entendimento. Maravilhoso é Poder te adorar, maravilhoso é tocar nas tuas, ou seja, receber a virtude dele. Maravilhoso é te contemplar, Senhor. Agora em pé aí onde você está, feche os teus olhos e fale com Deus. E diga a Ele quão maravilhoso, quão especial é fazer parte de um só pastor e um só rebanho. De o bom pastor, aquele que dá a vida pelas ovelhas, aquele que por nós se ofereceu naquela cruz para nos fazer um com o Pai, para nos trazer de novo a recompensa da comunhão, para nos religar àquele que nos fez e nos formou. Diga:
Como você é agradecido pela vida eterna, como você é agradecido pelo livramento, pela companhia, pela proteção, pelo amor que é dedicado a mim, a você e aos que virão. É Ele o Senhor da igreja, um só rebanho, um só pastor. Pai, enquanto muitos estão confusos, querendo do Senhor extrair só os benefícios que o Senhor tem para essa terra, oh Deus, nós temos fitado nas palavras de Jesus e queremos os benefícios que são eternos. E o principal é a comunhão, o amor do Pai, é estar na Tua presença por todo e todo sempre, Te glorificar, Te adorar, Te engrandecer e dizer que só o Senhor é Deus e não há outro, embaixo do céu ou acima do céu, embaixo da terra ou no mar, não há outro, só o Senhor é Deus. E dedicamos a Ti o nosso louvor e a nossa gratidão. Aleluia. Enquanto todos estão com os olhos fechados, falando com Deus a sua gratidão, o seu propósito, você que está no nosso meio e ainda não convidou Jesus para morar no seu coração, para vir e fazer morada em você, e quer fazer isso hoje, levante uma de suas mãos, porque eu quero orar por você, para que você convide Jesus para entrar no seu coração. Eu vejo duas mãos levantadas que querem convidar Jesus para entrar no coração. Enquanto isso, vai falando com Deus você aí. Eu peço para este casal vir aqui à frente. Por favor, vem aqui à frente, eu quero orar com você. Vem aqui. Vocês levantaram a mão para aceitar, convidar Jesus? Se é, vem para frente. Se não se sinta obrigado. Nós te adoramos, Senhor. Te convidamos todos os dias para habitar os nossos corações. Nós te amamos, por isso queremos aprender as tuas palavras, porque ela nos limpa e nos purifica. Ela nos limpa de nós mesmos, das nossas fraquezas. Ela nos limpa, Senhor, dos maus pensamentos, dos maus sentimentos. Ela nos limpa dos nossos pecados. Por isso queremos que suas palavras estejam vivas nos nossos corações e mente. Queremos que o teu Espírito continue habitando em nossos corações, para que a vida que há em ti permaneça em nós, e nós em ti, e no Pai, e no Espírito Santo. Que a tua presença nos fortaleça na caminhada, e que o Senhor fortaleça esses filhos e filhas a multiplicarem, Senhor, a vida, a serem testemunhas aonde estiverem para proclamar o seu amor e a sua graça. Que no trabalho, na escola, no lar, aonde estiverem, possam declarar: eu tenho Jesus, eu sou dele, eu pertenço a ele, e ele habita em mim, e ele me deu vida quando eu estava morto, e a paz que excede todo entendimento habita o meu coração e me sustenta. É a nossa oração, no nome de Jesus. Pai, nós te agradecemos por tudo que nos tem feito. Amém. Podemos assentar-nos. Esse foi um tempo de meditação, um tempo de comunhão. Quero desejar a todos vocês que sejam proclamadores deste amor e dessa graça, não proclamadores de religião ou de uma igreja. Aí você fala: mas o que você quer dizer, pastor? Nós precisamos proclamar Jesus Cristo e a sua mensagem. E eu faço isso na igreja do Evangelho Quadrangular, que é uma igreja que me dá toda a liberdade para anunciar, pregar e falar das coisas de Deus sem restrição e sem acréscimo. Eu fico muito feliz por isso. A igreja, então, ela tem um nome por enquanto, para representar as autoridades. Você entende isso? Diga amém. Mas a mensagem que a igreja do Evangelho Quadrangular pega não é dela, é a mensagem de Jesus Cristo, nosso Senhor. Por isso, irmãos, nós temos missionários espalhados pelo mundo, levando essa mensagem. E hoje é o terceiro domingo, onde nós recolhemos uma oferta para esses missionários. Tem vídeo de missões? Então vamos assistir. Se ele estiver pronto, eu quero assistir com vocês.
Sim? Não? Pode soltar. Existe um campo missionário mais perto do que imaginamos. Antes das multidões, existem casas. Antes das nações, existem os vizinhos. Porque em Josué 24:15 diz: eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Deus deseja transformar lares em lugares de esperança, casas que acolhem, casas que oram, casas que anunciam Jesus. Cada mesa pode se tornar um altar, cada conversa uma oportunidade, cada vizinhança um campo missionário. Missões começa quando entendemos que o Evangelho precisa alcançar quem está perto e também enviar o amor para quem está longe. Sua família pode fazer parte da obra missionária, orando por missionários, ajudando quem precisa, compartilhando a palavra, abrindo as portas da casa para acolher vidas. Porque quando uma casa decide servir ao Senhor, uma rua pode ser transformada, uma vizinhança pode conhecer Jesus. Neste terceiro domingo de missões, assuma esse compromisso. Levar o Evangelho para cada casa, fazer sua família uma base de envio e permitir que Jesus alcance o mundo, começando pelo seu lar. Terceiro domingo de missões, o Evangelho em cada casa. Quadrangular, uma igreja missionária.